Cara, surgiu de uma forma bem despretensiosa. O Twitter me chamou muita atenção porque parece que me conectou a pessoas distantes. O Orkut era pessoas do teu vínculo, né? Uhum. E o Twitter já me permitiu ter amigos de outros estados. Contatos de outros estados. E a gente vinha de o Orkut estava acabando, o Twitter, o pessoal, nossa, tem o Twitter, tem os famosos e tal. Aí tu te sente mais perto das pessoas. Então as pessoas falavam muito do Twitter para depois vir o Facebook com força, né? Apesar de ele já existir. Então, um dia eu vi uma publicação de um querido, ele foi o vocalista da banda Reparadores de Brecha, paulista. E ele fez uma publicação e aquilo me deu um insight. Ele disse assim, ó, tu citou o versículo ali, né? E ele fez uma versão gaúcha que ele disse, seria mais gaúcho, que Deus escolheu os arigó para confundir os galos. Eu achei aquilo sensacional, né? E eu disse, se eu criar um personagem aqui, fictício, para falar da Bíblia no dialeto gaúcho, porque eu sabia que alguns tinham dificuldade de entender o que a gente falava aqui do Sul, do Rio Grande do Sul. E eu peguei e procurei no Google uma imagem, e encontrei a imagem de um gaúcho em cima de um cavalo meio iluminado, assim, não aparecia nem ele, né? Era uma coisa assim. E essa foi a imagem, tá? E botei lá, @pastorgaúcho. Eu me lembro dessa foto aí. E aí comecei a publicar, aí comecei a pegar versículos bíblicos e adaptar. E eu lembro que um dos primeiros, assim, Josué lá, onde tu colocar a sola da tua bota é teu, tia. Essa aí é boa. E essa eu fui botando algumas publicações assim, mas claro que eu usava também do humor, né? Aí às vezes fazia os comentários do que tava rolando na TV, do que tava rolando no futebol, fazia uma satirazinha sempre ali, né? A gente tinha alguns perfis, até no Rio Grande do Sul era muito forte o bairrista, né? E aí eu comecei, o Pastor Gaúcho era esse que opinava também sobre os assuntos, mas tinha o versículo bíblico. E frases também, teve uma frase que muita gente compartilhou que era cristão e chimarrão. Se for para servir, que seja quente. É isso aí. Mas é real. Isso aí. Nesse estilo. Então ali começou o personagem de 2011. E aí, daqui a pouco eu já tinha 1000 seguidores assim no Twitter. Mas ninguém sabia quem era. E eu não seguia ninguém. Então tava lá, o pessoal, quem é que é o Pastor Gaúcho? Alguns, mas é legal isso aqui, tu imagina o cara falar da Bíblia. Então, cristãos e gaúchos começaram a seguir o Pastor Gaúcho. Aí, 2012, mais ou menos, surgiu o primeiro convite. Eu quero que tu venha aqui na minha igreja. Eu digo, mas não existe o personagem, querido. Me mandou uma mensagem, que era o pessoal da Igreja Batista Brasa de Porto Alegre. Não tem, é só algo. Não, cara, vem aí, lê teus textos, vem participar. A gente tem um evento aqui, que é uma tertúlia. Isso é 2012? 2012. Tem uma tertúlia, que é um evento gaúcho que a gente faz. Eu disse, vamos fazer. Disso ainda, eu tinha ido pro Facebook. E aí a gente deu uma cara melhor pro Pastor Gaúcho, que era um desenho de um gaúcho com uma Bíblia, um chimarrão e do lado uma ovelha. Que eu disse, se eu for fazer o personagem, ele vai ser assim, ele vai ter essa representação. A pilcha, o chimarrão, a Bíblia e uma ovelha. Né? Porque se perguntarem de quem que eu sou pastor, tá aqui a minha ovelha. Pelo menos uma acompanhou. Tu é pastor? Não, mas eu tenho uma ovelha aqui. Ó. E aí eu caracterizei, fiz o personagem. E no dia 20 de setembro de 2012 foi quando eu fiz a primeira apresentação lá na Igreja Brasa de Porto Alegre. E aí eu fui, sem nunca ter feito teatro na igreja, nada, né? Na cara e na coragem, assim. Li alguns textos, as pessoas riram. Eu tinha um texto muito legal, que é o da mulher do fluxo de sangue, que já tinha viralizado ele, né? E aí o pessoal gostou. Dali eu tinha alguns contatos por causa da rádio e disseram, cara, a gente quer te colocar aqui no evento, faz lá uma abertura do Thales, no auge do Thales, no Tesourinho em Porto Alegre. Barbaridade. E aí eu vou, cara, também, meio apavorado. Umas 9.000 pessoas, que é isso, né? E eu fui, cara, me meti assim, e aí dali surgiu um convite para fazer uma abertura do evento do Thales também em Bagé, e aí as pessoas do meu círculo começaram a abrir algumas portas em igrejas, vem aqui, vamos fazer um evento aqui, mas eu não tinha nenhuma experiência com teatro. O stand-up era uma coisa que estava começando ainda, então eu nem sabia se era stand-up. Hoje eu posso dizer, eu faço stand-up, mas não sabia, então eu só li os meus textos, criava algumas coisas ali. Hoje eu tenho um texto muito legal, de quase 1 hora, assim,
passe de 1 hora, né, o texto, que eu fui melhorando ao longo dos anos. Mas o começo ali era terrível, mas mesmo assim as pessoas gostavam por fato de ter um pastor gaúcho, né, com uma Bíblia, com uma ovelha debaixo do braço, que era o que mais chamava atenção, né, que era uma ovelha de pelego, assim. Nossa. Então daí começou, mas eu nunca tive a pretensão de fazer apresentações. Era uma coisa que eu criei para a internet, mas as pessoas começaram a convidar, vem fazer aqui e tudo mais, e aí abriu a porta e desde então, né, a gente já vai para 13 anos já, né, rodando o Rio Grande do Sul. Citou aí, já tive Santa Catarina, Paraná, já tive no Uruguai, em Rivera também, né, em algumas cidades de Santa Catarina, no Paraná, e mais de 100 municípios no Rio Grande do Sul. Legal.